Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo bem? Open. Para a gente testar o nosso webinar. Acho que a gente pode começar. Vamos. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Lígia, tenho um trabalho sobre futuro, e a gente tenta imaginar aí como vai acontecer nas diversas áreas e indústrias esse futuro eminente através da tecnologia. E hoje aqui o objetivo é pensar, né, formas dentro da mediação, que é o nosso assunto core, nosso assunto principal, principalmente uma série de questionamentos e reflexões sobre mediação empresarial é mesmo algo que cabe nas empresas hoje em dia? Essa é uma das reflexões e das perguntas que nós gostaríamos de responder hoje aqui com as nossas convidadas. Além do que, existe uma série de oportunidades dentro dessa área, caso você já assuma que isso realmente é importante para você, que provavelmente não está sendo explorado. E aí eu tenho uma honra imensa de chamar a Ana. A Ana vai abrir a nossa conversa aqui. De uma forma geral, cada convidada tem em média 5 minutinhos. Eu vou ser meio que a pessoa que cuida do tempo aqui também. Ana, você fez um artigo maravilhoso que está saindo no livro, que essa mesa aqui teve a oportunidade de liderar no nome da Aline. Então a gente brinca que essa conversa é quase um spoiler de boa parte do que está acontecendo, embora tenha uma infinidade muito maior de artigos no livro. Mas você fez, para esse livro em específico, você trabalha um tema que chama a interface entre a mediação extrajudicial e judicial, uma interpretação coerente. Eu acho que, para falar desse tema, você poderia capitanear o seu artigo. Obrigada, Lígia. Obrigada, Ana, aqui, ouvindo a gente. Bom, vou então ser breve, vou começar com a Só um minutinho, porque eles estão falando que não estão ouvindo. Só um minuto. Está ouvindo agora? Sim, ela. Tá bom, então vamos continuar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Luísa Valde, está aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria então falar um pouquinho sobre como que eu tenho interpretado essa interface entre a mediação privada e judicial, principalmente. Para mim, a mediação ela é naturalmente privada, ela iniciou na esfera privada, e faz muito sentido que seja assim, porque a maior parte dos conflitos são resolvidos na esfera privada, seja pela mediação, seja pela negociação, seja por outros métodos. E quando foi elaborado o marco legal da mediação no Brasil, isso foi muito levado em consideração. Tanto que a gente tem o CPC, cuidando de mediação judicial, e a lei de mediação, que cuida de mediação judicial e extrajudicial. E a interpretação sistemática desses dois marcos, essas duas leis que criaram o marco regulatório, deu toda uma ênfase na mediação privada. Então, a mim parece que toda a lógica diz empresas ou pessoas, de um modo geral, procurem resolver os seus conflitos de forma autorresponsável, de forma sejam protagonistas dos seus conflitos, busquem vocês mesmos resolverem os conflitos dos outros, melhorem a comunicação, melhorem essa esfera negocial e com isso, resolvam isso fora do judiciário. Caso não consigam e realmente precisem de um apoio do Estado para resolver, então aí sim entrar com a ação judicial. Mas ainda assim, dentro dessa sistemática, o que a lei coloca é todo um desincentivo, na minha visão, para a mediação judicial, porque você pode entrar com a ação judicial e aí o juiz vai encaminhar para a mediação judicial. Nesse encaminhamento, se um dos dois quiserem fazer a mediação, os dois têm que fazer. Então, a gente já tem um incentivo aí para a mediação. E aí, como que o juiz pode remeter esse caso dentro do aspecto judicial? Na minha visão, se for uma questão de justiça gratuita, o juiz deve encaminhar para o Sejusques. E se for uma questão que não envolva justiça gratuita, todos os tribunais devem ter uma lista de mediadores com mediação remunerada em que haja uma distribuição aleatória. O que a gente percebe na prática é que essa lista de mediadores pelos tribunais ainda não está sendo organizada, mas é o que a lei
determina que os tribunais organizem essa lista de mediadores. E aí a distribuição seria aleatória como um caso judicial. Da mesma forma que se distribui as ações judiciais para os juízes competentes, se excluiria dos mediadores essa mediação dentro da esfera judicial. Então, essa distribuição, na minha visão, ela acaba acontecendo para as pessoas que não conseguiram desenvolver a habilidade de escolher o mediador, que é a grande chave da mediação. Escolher o mediador adequado para o seu caso, seja uma empresa, seja uma pessoa, escolher o mediador adequado já é meio caminho para a mediação funcionar. Então, na mediação judicial, você perde essa oportunidade. Não sei como é que eu estou de tempo. Deixa eu só fazer uma parte. Tem algumas pessoas que estão colocando que não estão ouvindo nem assistindo. A nossa sugestão, primeiro, a gente quer tranquilizá-los que o material vai ficar gravado e depois os acessos vão. Pode ser alguma coisa do próprio computador, tá? Porque aqui minha TI falou que está tudo funcionando perfeitamente. Pode ter algum plugin aí que não está funcionando corretamente do próprio site da Eventdeals. Tenta entrar e sair de novo, que foi o que aconteceu com alguns colegas e já estão nos ouvindo, tá? Para quem não estava desde o começo, esse é o primeiro, o Target Talks. A gente está fazendo praticamente um spoiler do nosso livro, Visão Multidisciplinar, e a Anne Isolde está contando um pouco do artigo que ela escreveu. Vocês tentem, por favor, entrar de novo para a gente conseguir dar sequência? Pode continuar. Bom, aí a outra sistemática que a legislação prestigiou foi o credenciamento de câmaras aos tribunais. E esse credenciamento, ele funciona como uma referência para o mercado. Então, ele também está voltado para a mediação privada. E o regime dessas câmaras credenciadas é o regime da mediação extrajudicial. O que também eu tenho observado na prática é que o tribunal tem exigido que nessas câmaras credenciadas, os mediadores sejam mediadores judiciais e sejam mediadores que também trabalham nos centros dos tribunais de mediação, e muitos juízes estão encaminhando casos para essas câmaras credenciadas de uma forma direta, o que, na minha visão, não é o ideal para o mercado, porque o ideal seria que essas câmaras realmente funcionassem como câmaras no regime extrajudicial e que as pessoas escolhessem as câmaras conforme o livre regime do mercado, conforme os custos, a localidade, o estilo de mediação. Enfim, tem milhões de fatores que podem impactar nessa escolha. Então, o que eu tenho acompanhado do mercado hoje, principalmente lidando com mediação empresarial, que é o é que as empresas estão cada vez mais desenvolvendo o raciocínio de prevenção de conflitos e depois de gestão de conflitos na esfera realmente privada, porque a lógica é que se eu não quero levar ao judiciário, eu não precisaria levar sequer a homologação, porque quando eu levo para a homologação, eu também estou usando o judiciário de alguma forma. E a lógica das empresas está muito baseada na experiência do cliente. Elas querem um cliente feliz, satisfeito, e para isso a mediação serve como uma luva. Então, assim como panorama geral, acho que era isso que eu tinha para colocar sobre o artigo. Só mais um momentinho técnico. Ô, Flaviana, é você que escolhe, você está mandando sugerir diminuir o PowerPoint para vermos melhor você, é você no seu computador que escolhe o tamanho que vai aparecer para você. Essa facilidade do web, né, é desafiante, né? Inclusive, as pessoas estão perguntando pelo Simpla, elas receberam um e-mail do Eventdeals, que é uma outra plataforma que estava escrito quando elas se inscreveram, que elas receberam o segundo. Vai começar agora, não tem como entrar. Dá para você mandar um e-mail, que eu vou tentar pedir para alguém incluir. Eu tenho que mandar outro e-mail. É que a novidade ainda, né, apesar da facilidade, faz parte. Você consegue, Flaviana, no seu computador, tá? Vocês não estão, a gente não ouve o que vocês falam, mas eu estou vendo que vocês conseguiram. Ótimo. A gente vai dar sequência, porque a gente vai ter um momento muito importante, tem muitas pessoas nos assistindo, a gente já agradece de antemão isso, e eu volto aí para a Lígia dar continuidade. Ana, obrigada. Já guardei aqui uma observação que pode virar uma pergunta, dependendo de como o resto da dinâmica aconteça. Tânia, nós vamos para você. Foi uma felicidade muito grande te ouvir falar de sua aula ontem. Eu acho que foi uma série de ensinamentos, para mim que não sou da área do dinheiro, mas sou da área da tecnologia. Eu acho que você podia ir pela mesma linha que você foi ontem, com foco no que você escreveu no livro. Eu acho que a gente vai ter uns 5 minutos maravilhosos. Mediação segundo você.
Boa tarde para todos, passando aqui por São Paulo, numa mesa de paulistas, e podendo participar dessa oportunidade de ter o primeiro webinar da Target. Bom, o artigo fala sobre prevenção e resolução de conflitos empresariais. E o nosso tema de hoje é presente e futuro da mediação. Presente da mediação. O presente da mediação mostra, da mediação empresarial em especial, mostra um crescimento exponencial. Nós vamos ter esses dados em pesquisas nacionais. Daniela Gabay tem uma publicação recente que menciona sobre esse crescimento. Nós vamos ter esses dados em pesquisas internacionais, como da Fortune. Então, a mediação empresarial cresce exponencialmente, independente de cláusula, tanto nas câmaras quanto ad hoc. Qual é a motivação desse crescimento? Do meu ponto de vista, o mundo contemporâneo está resgatando o diálogo, né? Nós temos uma série de instrumentos que se inauguraram porque o diálogo não foi profícuo, e hoje, mercados comuns, União Europeia, os fóruns todos que resolvem sobre questões mundiais, questões comerciais, questões de meio ambiente, utilizam o diálogo como instrumento. Então, o diálogo é meio e é método hoje. Essa é uma primeira motivação. A segunda motivação é porque os instrumentos existentes até então para o mundo empresarial, especialmente a resolução judicial e a arbitragem, mantêm a sua pertinência, mas hoje integram um sistema multiportas de resolução de controvérsias. O sistema multiportas viabiliza que os instrumentos possam ser eleitos a partir do princípio da adequação, né? Então, a mediação ganha uma especial eleição pelo mundo corporativo, principalmente em função dos benefícios que ela traz. Ela mantém o controle sobre o procedimento e sobre o resultado, em função da autoria. O tempo é o tempo das pessoas, então é um instrumento tempestivo, não é no tempo das instituições, é no tempo das pessoas. Trabalha-se com confidencialidade. A autoria viabiliza que o modelo de negócio seja preservado e seja observado, então as soluções são customizadas, e em especial ela, nesse sentido, acho muito pretensiosa, inclusive, porque ela quer também preservar relações sociais. Então, essa soma de autoria, solução customizada, confidencialidade, tempo das pessoas e preservação da relação social é tudo que o mundo empresarial precisa, né? E aprecia. Com isso, a gente traz para a tela os ativos intangíveis das empresas. A gente está muito acostumado a ter em tela o que é tangível, o que é contábil, o que é tocável, mas capital humano, relação com clientes, relações de contrato, né? Relações interpessoais interferem enormemente as relações interpessoais na produção, a relação com o cliente na imagem, a preservação do capital humano na competência das empresas. Então, esse é um instrumento que se viabiliza para uma pauta objetiva e para uma pauta subjetiva. Então, pode tratar de questões tangíveis e de questões intangíveis. Futuro, dois temas. Um sistema multiporta dentro das empresas, não só um sistema multiportas disponível para todos nós, mas as empresas podem ter o seu passo a passo de resolução de controvérsias e incluir a mediação também intracorpores. E um outro tema de futuro é as cláusulas escalonadas, que têm feito parte dos nossos contratos, o que já é um avanço, viabilizarem um modelo que a gente conhece ultimamente como Mixed Mode, que é a possibilidade de você transitar pelos diferentes instrumentos de acordo com a necessidade. Então, a gente não tica negociação e mediação e vai para os meios adversariais. A gente mantém o diálogo permanente e disponível à mesa, e mesmo que um processo adversarial se instaure, as janelas de negociação permanecem disponíveis.
Acho que principalmente isso, que é o grande ganho, que o diálogo pode se manter presente todo o tempo, preventivamente, curativamente e mesmo que a litigância tenha se instaurado. É isso. Muito obrigada. Bom, eu acho que na sequência, Ju, você também, né, contribuiu para o material do livro, e você fala muito na linha de é necessária essa mudança de paradigma sobre a experiência do consumidor na resolução de conflitos, para que sobre esse próprio consumidor, essa própria clientela. Fala mais sobre isso. Só um minuto, Ju. Pessoal, a gente está com muitas pessoas que eu acho que não leram a resposta do Simpla, que era para entrar via Eventeiros. Eu estou tentando com o meu back-office aqui regularizar isso, mas eu não sei se a gente vai conseguir, mas fica gravado. Fiquem tranquilos que depois a gente vai disponibilizar o link novamente, tá? Vamos lá, Juliana, com você. Bom, eu escrevi a respeito dessa experiência do consumidor, baseado naquilo que eu venho trabalhando, atendendo, especialmente na mediação, os consumidores. Porque os consumidores, quando eles chegam, e muitas vezes na mesa de mediação no judiciário, pré-processual, antes de entrarem com o processo, são convidados para a resolução de conflitos no judiciário. E aí, nesse momento, eles chegam com muita raiva, porque eles passaram por um percurso onde eles já tentaram falar com diversas pessoas, e eu sempre falo que é muito interessante a gente pensar que nós também somos consumidores. Então, é fácil a gente se colocar nesse lugar e sentir empatia, porque a gente está também, em muitos momentos, nesse papel. E a gente sabe os desafios que tem um telefonema para resolução de conflitos, muitas vezes uma pessoa do outro lado que não está preparada o suficiente para te atender, que não compreende a sua necessidade, que não tem uma escuta para aquilo que você gostaria de ver resolvido. E muitas vezes está cumprindo um protocolo que foi o que foi passado para ela, né? Então, ter a consciência de que, hoje em dia, existe um interesse de fidelização das empresas em relação aos seus consumidores, aos seus clientes, traz uma ideia de que eu preciso cuidar desse trajeto que o consumidor passa na resolução dos seus conflitos. Então, muitas vezes tem uma questão de atendimento, muitas vezes tem uma questão conversacional ali, que às vezes acaba tomando uma importância muito maior do que o conflito, a situação que levou esse consumidor a pleitear algo para a empresa. Então, isso é algo que realmente eu trouxe um olhar para as empresas perceberem a importância de cuidar disso. E como é que eu poderia demonstrar isso? Eu fui buscar algumas pesquisas relacionadas à satisfação do consumidor. E eu achei uma pesquisa na área de marketing, um trabalho que está mencionado no meu artigo, onde o consumidor fala que aquela ideia antiga, né, que as pessoas têm de um consumidor que é aproveitar de uma situação de conflito para tirar vantagem. Tem muita gente que chega, que tem essa ideia, muitas empresas. Ou que o consumidor, então, quando a gente vai pedir uma coisa enquanto consumidor, que eu estou pedindo um favor. E é tratado como alguém que está pedindo um favor. Então, isso tudo vai criando um desgaste. E o que os consumidores revelam? Que eles querem ser tratados com dignidade. Que espaço eles conseguem ser tratados com dignidade? Um espaço onde se senta para conversar, se escuta aquela pessoa, se olha nos olhos daquela pessoa, busca entender a necessidade dela, o que levou ela até ali, e especialmente onde a empresa também tem um trabalho anterior a esse momento de resolução interna dos conflitos. As pessoas preparadas, então eu acredito muito também em prepararmos os atendimentos, as pessoas que se relacionam com o consumidor, serem preparadas para essa escuta, terem ferramentas conversacionais para cuidarem dessas situações de conflito com eficiência. E mesmo assim, se isso não acontecer, propiciar um encontro para a solução de conflitos na mediação, onde vai ser um espaço privilegiado para isso acontecer. Porque esse é o papel do mediador e da mediação. Então, as empresas,
elas vão ter uma condição muito melhor para fidelizar esse cliente, que muitas vezes sai de uma audiência que chegou com raiva por todo o percurso que passou e agradece e continua cliente e tem ainda mais força aquela relação que ele viu ser superada. Perfeito, Ju. E ali? Deixa eu colocar. Pessoal, acho que agora entraram várias pessoas que estavam sem acesso, porque acho que não entenderam a dinâmica do e-mail, mas vai ficar gravado e a gente vai divulgar para todo mundo. Bom, chegou, você que está operando, tecnologicamente, operando aqui toda a curadoria desse processo. Eu gostaria de fechar essa primeira parte de explanação com o seu ativo, né? Você não só capitaneou a curadoria especial desse livro, mas escreveu também e vem sendo uma fonte para mim de grande aprendizado, tá? Junto com você. Então, conta um pouco da tua visão, né? Quando você fala, olha, eu quero trazer um ponto onde geralmente as pessoas não é um ponto confortável. Então, eu não quero nem antecipar qual é, para que você deixe de falar, porque a gente já sabe que nem sempre ele é confortável. Sim. Primeiro, eu queria muito agradecer, porque as minhas ídolas estão aqui na mesa comigo. A minha mais nova ídola é a Lígia, né, que veio trazer uma ressignificação para tudo que eu já acreditava, então não é novo, mas são coisas que eu já acreditava. E isso vai totalmente ao encontro do que eu escrevi no meu artigo, que de uma maneira bem aproveitando o momento, porque, como vocês sabem, eu me dedico à mediação empresarial, mas quando eu vi grandes artigos já satisfeitos no livro pelos temas que a gente já tinha recebido, eu acabei entrando numa outra esfera, que eu estava acompanhando muito, essa parte de Lautech e Legaltech, e aí eu acabei verificando que as pessoas estavam entendendo que Online Dispute Resolution, que nada mais é que um meio alternativo de resolver o conflito também, que ela era um fenômeno disruptivo. E aí isso seria um grande sonho para todas nós aqui, se a mediação fosse um fenômeno disruptivo, né? E é muito importante a gente conceituar isso, porque um fenômeno disruptivo, e é o que eu vinha conversando até com a Tânia hoje, na verdade o fenômeno disruptivo, ele tem muito a ver com uma situação que deixa de existir, que isso é muito usado em tecnologia, na área comercial, em que o próprio Steve Jobs trazia muito isso, que uma situação nova que passa a deixar de existir a antiga. Por exemplo, o exemplo do celular. Que o celular antes era um celular para fazer ligação. E a partir do momento que a Apple, e nem sei se ela foi a primeira, mas foi dele que eu li esse exemplo, trouxe uma nova funcionalidade para os celulares, o celular só de ligar passou a ser inutilizado. E hoje ainda com o WhatsApp, eu acho que aos poucos vai terminando. E a ideia de tudo isso é falar o quê? Na verdade, trazer para vocês que a mediação, ela pode sim ser uma mudança de paradigma, que aí pegando um gancho do que a Ju fez, que esse olhar para o consumidor, esse olhar para a jornada do consumidor, entender as dores dele no caminho da empresa, isso cabe em mediação em todas as etapas. Então, quando a gente está falando de design, de solução de conflitos, nada mais é do que você olhar para a sua esteira e verificar em cada ponto onde está acontecendo um problema e tratar. E isso a gente está vendo muito na mediação e na própria arbitragem, que há uma mudança de paradigma, as coisas estão crescendo, tem um material excelente da Daniela Gabay que traz algumas pesquisas mostrando que não estão ainda tão altos, né, mas tem caminhado como a gente imagina, né, que até a Tânia colocou isso, mas não dá para ser ainda um fenômeno disruptivo. Gostaria muito que a gente pudesse falar isso aqui nessa mesa, que ou Online Dispute Resolution ou até a mediação, né, poderia ser um fenômeno disruptivo, mas eu acho que não, eu acho que é uma inovação e uma mudança de paradigma, e aí as pessoas precisam acreditar. Então, o objetivo do Target Talks, já aproveitando os minutinhos do meu tempo, é trazer junto com pessoas que estão há tanto mais tempo nessa jornada da mediação e das soluções de conflito, para todo mundo os benefícios e quais são as oportunidades que talvez a gente ainda não esteja aproveitando. E aí, já no spoiler do livro, a gente vai oportunamente falar onde vai ser adquirido esse livro, que ainda vai ser lançado amanhã. A gente conseguiu aqui unir, fiz a coordenação com a Juliana, a gente conseguiu reunir aqui diversos autores, faltaram muitos que a gente queria que estivesse aqui também, mas por vários motivos não puderam, mas que estão trazendo uma realidade que a gente precisa dar uma olhada, refletir e a gente atender todas as expectativas das empresas, do judiciário e dos consumidores. É isso.
eu acho que só para nós. As pessoas estão aí. estão vendo todo mundo na mesa. Tá? A gente consegue fazer um negócio. Muito bem. Não estou vendo todos, é isso? É que não tá porque eu fui virando para quem estava falando, né? Eu fiz isso para vocês. Bota a sua imagem um pouquinho, que eu acho que a gente esqueceu de substituir a minha pela sua. Então... Tá bom. Vamos colocar a sua um pouquinho. Isso. Bom, Agora deu? deu. Eu acho que com isso a gente fecha a primeira rodada, né, da nossa conversa aqui. E aí eu oficialmente faço a minha fala nessa história toda. Porque uma pessoa de tecnologia está fazendo uma mesa da área jurídica de mediações. E eu acho que essa é a beleza do encontro entre multidisciplinas e multiáreas. A Aline, quando ela me conheceu, a gente teve uma conexão imediata. Quando ela diz a releitura do que ela já acreditava, é também uma releitura do que eu acredito. Então, quando a gente fala de tecnologia que conecta a tecnologia para benefício do humano, a primeira coisa que vem na nossa mente escutando isso é, sei lá, as narrativas de Hollywood, os Black Mirrors da vida, que conectam o melhor da tecnologia com o pior do humano. E aí dão as narrativas distópicas, né? O que é muito difícil de acreditar que é o mundo que eu quero viver. É melhor parar daqui para trás e não daqui para frente. E eu acho que o meu trabalho é fazer as narrativas não distópicas. E não sendo utópica, mas trazendo pontos de prova de por onde a gente está caminhando para pegar a tecnologia e pegar humanos que estão se exponenciando também em uma medida semelhante que essas tecnologias se desenvolvem e encontrar esse grupo, encontrar todo esse trabalho de mediação, para mim, é a tradutiva de um futuro. Entendeu? Quando o humano, a relação humana, ela precisa ser julgada por um terceiro de forma salomônica, significa que nós, como humanos, falhamos muito naquela história. Então, se eu tivesse que dizer qual que é o the future of law, né, em inglês, como adoro no meio da tecnologia falar as coisas em inglês, eu diria que a economia ela vai estar dividida entre o que eles chamam de economia mais dura, essa economia onde as relações humanas podem ser facilmente substituídas por máquinas, e as relações da economia mais leve. Né? Então, em inglês, hard economy, soft economy, isso não é um conceito meu, é um conceito já instituído nesse mercado de tecnologia. E se eu tivesse que trazer para cada área, e a área na qual a gente está conversando aqui hoje, ficaria como soft law e hard law. Aonde que é hard law e aonde que é soft law? Onde é que é direito duro? Direito duro é quando você tem que ser basicamente um operador do direito, pegar fatos, provas e julgar esse processo todo, dando uma sentença em cima de vidas terceiras, simplesmente sabendo muito de uma lei, aplicando ela, ou aplicando, enfim, os gaps dela. O ponto é, isso a máquinas, quando eu digo máquinas, inteligências artificiais, gigantes empresas de tecnologia, que são o meu ambiente comum, as máquinas, essas inteligências hoje, não precisa nem ser 5, 10, 15, 20 anos na frente, elas já têm capacidade de ser treinada de fazer melhor, porque é memorizar leis e fatos e aplicá-los segundo aquelas próprias leis. Isso a máquina vai fazer melhor. E essa competição não deveria nem ser encarada como uma competição, ele vai substituir o meu trabalho. Porém, se você realmente pensa o direito basicamente desse ponto de vista, pode ser uma ameaça. Agora, se você entende que você pode trabalhar junto com essa máquina vai fazer um trabalho, vai ser quase como uma memória estendida, um time estendido daquilo que você faz todos os dias. E para você vai sobrar o soft law, né, que é o direito mais leve. E eu gosto de ler a definição desse direito mais leve, porque ele diz assim, quem decidir daqui para frente conectar suas carreiras, suas experiências, suas inteligências com o que a máquina vai poder trazer de melhor, você provavelmente vai trabalhar com soft law, porque essa é a área de vocês. Então, vocês vão co-criar a justiça com os indivíduos e organização. Vocês vão prevenir relações humanas que possam vir a se comprometer. Você não vai se trabalhar num quase pós-relação quebrada. A gente previne, é muito na fala da Ju aqui, trabalha-se antes, para não chegar nesses processos comprometidos. E toda a parte de trabalhando, né, ao prevenir essas relações humanas que possam se comprometer, o principal matéria-prima vai ser trabalho com conceitos éticos e moral aplicado a esse desenho social, seja público ou seja privado. Isso tem um ramo imenso dentro de qualquer uma dos vieses do direito.
E quando eu encontrei aqui esse trabalho super interessante, profundo e sério, que fazem na mediação, para mim é um grande exemplo do que é soft law. Se eu tivesse que dizer para onde o futuro, a transição de tudo isso vai nos levar, é já o que vocês estão fazendo aqui. A hora que as máquinas estiverem super maduras, nós precisamos de pessoas maduras como vocês em saber identificar o conflito humano no olhar, entendeu? A máquina jamais vai saber fazer isso. E por conta dessa larga experiência em conflitos humanos, vocês vão saber e operar mesmo como prevenção desse processo. Eu acho que o que vocês acabaram de me dizer já é uma verdade, ela só não está largamente instalada, assim como a tecnologia, ela já é uma verdade, só não está largamente instalada. Então as coisas vão se desenvolver. Eu fico muito feliz de ver um monte de exemplos aqui de soft law. Então, nessa linha, a gente pode abrir para agora a segunda parte, que são as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí do outro lado, por favor, vamos iniciar. Eu tenho algumas aqui, mas eu vou dar uns minutinhos para que vocês utilizem esse espaço mesmo para tirar as dúvidas que estão aí desse lado. Então, por favor, vamos dar uns minutinhos para as pessoas elaborarem suas perguntas. Enquanto eles não elaboram, posso fazer? Claro! Para mim, o que o mediador faz é acompanhar as pessoas em processos de mudança. E por quê? Porque a mudança que gera conflito. Então, a resistência à mudança gera conflito, então, no fundo, a função do mediador é acompanhar as pessoas em processos de mudança. E o grande paradoxo do mediador é saber que um dia ele não vai ser necessário. Porque as pessoas vão desenvolver habilidades suficientes para talvez não precisar da apoio de uma mediação. Então, a gente vive nessa questão. E eu percebo a mediação, entre o disruptivo e o mediador, como algo que vem dentro de um movimento de colaboração e está se desenvolvendo em diferentes setores. Seja na hotelaria, seja no esporte, seja na gestão de conflitos, seja na forma de trabalhar com todo o. Então, eu acho que ele faz parte de um movimento muito maior. E, nesse sentido, ele está, sim, trazendo muita transformação para o mundo. Sim. Enfim, então eu percebo que uma pessoa que passou por uma mediação nunca mais vai lidar com os seus conflitos, outros conflitos, da mesma forma. Porque a mediação tem um caráter pedagógico e ela aprende a lidar com algumas questões de forma diferente. Então, o caráter preventivo, ele não está só nessa antecipação, mas ele também está nessa pedagogia que vem de um processo. Então, quando a gente tiver muita gente fazendo a mediação, o mundo vai ser diferente. É esse o papel. Eu adoro esse processo de realmente de desenvolver os humanos através das inovações que nós temos. Inovação, as pessoas elas tendem a acreditar que é só tecnológico. Mas não, são processos que levam a gente para um próximo nível e dali nascem outros desafios. Mas a tecnologia pode nos ajudar. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você vai pontuar, pode pontuar. Eu quero dar continuidade a um ponto que a Ana falou. Esse protagonismo e essa direção em direção à autoria, que a mediação reabilita, ela ajuda as pessoas a resgatarem uma crença na competência para lidarem com as próprias vidas. Então, esse sujeito que se percebe capaz, né, de auxiliar por um terceiro, que não deu palpite, que não disse o que fazer, que na realidade foi dele que surgiram as soluções, essa experiência com a competência para resolver vai ajudar, não só o assistente. E aí a gente recebeu uma pergunta aqui de como que isso se aplicaria, na verdade, para uma empresa. Como todos esses critérios, todos esses conceitos que a gente está trazendo aqui se aplicaria para uma empresa. Eu vou começar, mas depois eu abro para que todas falem, né? Na verdade, o que a gente precisa imaginar é que quando a gente fala de um projeto de mediação, ou como mediadoras como nós vamos apresentar um projeto para uma empresa, a gente está olhando exatamente o ponto que a Juliana falou, que é todo esse olhar para a esteira de atendimento, por exemplo. Então, eu tive a grata felicidade de ter uma vivência prática disso no Banco Itaú. Então, a gente tinha lá um projeto de mediação, só que esse projeto efetivamente de mediação, mas fazia mediação? Claro que fazia mediação. Só que teve um passo antes, que foi o quê? Cuidar, como a Juliana muito bem colocou, de onde o cliente estava, de trazer treinamentos de comunicação eficiente, comunicação não violenta, por exemplo, para o atendimento, para a ouvidoria, para as áreas que pudessem ter um relacionamento com o cliente. Hoje em dia,
cabe na mediação empresarial os treinamentos, inclusive para a área de vendas, para a área de back-office, para todas as áreas da empresa, inclusive RH, conflitos de equipe. Por quê? Porque quando a gente está falando de mediação, isso é lato sensu, né? A gente traz aqui conceitos que a gente falou, é para a vida. Então, isso cabe em qualquer lugar. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado porque a gente fala... Eu fui uma dessas que, em 2012, quando me falaram que eu ia trabalhar com um projeto de mediação, 2013, mas mediação é família. Não é, definitivamente não, né? A mediação cabe em qualquer lugar, em qualquer espaço, e a gente vai ser seres humanos mais evoluídos com a mediação, né? Se vocês quiserem complementar, que eu achava muito importante. Eu ia, mas tem tudo a ver, foi ótimo, assim, porque quando a gente fala desse soft law, assim, me trouxe muito conforto pensar em tudo isso que a gente tem feito com a mediação. Por quê? Porque quando a gente fala de cocriação da justiça, a gente está falando dessa participação das pessoas naquilo que elas entendem por justo. Exatamente. E para isso, tem essa questão do diálogo. Então, parece, né, as pessoas vão conseguir conversar. Mas é tão maluco porque a gente fala de tanta tecnologia e uma coisa que sempre existiu, que foi o diálogo, né, a conversa sempre existiu, e a gente desaprendeu a fazer isso de uma forma onde o outro se sente ouvido, onde eu consigo falar o que a pessoa precisa, que é possível para ela ouvir, eu também consigo escutá-la. Então, essa questão da comunicação, para mim, é muito central. Quando a gente fala de ferramentas, e aqui temos a nossa caixa de ferramentas de mediação, ao vivo, né? Nossa caixa ao vivo e a cores da nossa caixa de ferramentas. Aliás, quem não leu, leia, né? Caixa de ferramentas da Frei. Eu penso que esse é o grande ferramental tecnológico. Qual tecnologia? Tecnologia de melhores ferramentas, melhores recursos para treinar habilidades conversacionais. Então, isso qualquer pessoa precisa, e nas empresas, a gente tem visto uma necessidade muito grande, porque é contraproducente o conflito que acontece dentro da própria empresa, entre seus sócios que refletem no como a empresa funciona, empresas familiares, empresas com grande número de acionistas, tudo isso, a questão dialógica, ela é central, e aí acabam acontecendo os conflitos, e aí a necessidade da mediação acontecer para ter esse espaço favorecido. Então, esse é o caminho, assim, eu acho que tanto para as empresas quanto qualquer pessoa, qualquer relação, a empresa como consumidor, que foi o meu foco, mas entre os sócios tem tido muitas questões, isso muda tudo, muda como a empresa se organiza, e é um pensar daqui para frente. Então, a mediação não vai ficar procurando o que aconteceu lá atrás, por que chegamos nisso, quem é o culpado. Nós vamos olhar para o que nós podemos fazer para sair dessa situação, desse momento onde a gente está. Para mim, quando eu vejo vocês articulando todos os sistemas e eu sou de fora, parece que é a solução perfeita, porque você reinstala um diálogo antes de chegar a se legitimar quando alguém terceiro, uma lei, um juiz vai ter que executar as partes. Pelos números que vocês me passaram, é inclusive financeiramente interessante, do ponto de vista investimento num processo de recursos, de dinheiro e de tempo, e de desgaste mesmo emocional das partes. Por que não está todo mundo correndo para fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar, entendeu? Vocês tocaram de alguma forma aqui e ali, eu entendi que é uma prática nova, mas falta o quê? A gente sair contando para todo mundo, porque parece que é o mais certo a fazer. As empresas, elas criam algum tipo de conflito por conta de um processo antigo, de linha de montagem, que coloca lá o coitado do atendente para falar um script muitas vezes, ou qualquer que seja o processo, eu tenho certeza que não foi pensado. Né? Mas na hora que você chega no dono da empresa e conta o que na outra parte, a pessoa chegou com raiva da sua empresa, e ela é cliente, ela quer continuar lá, e é coisa simples, se tivesse acesso ao dono, ela não estaria com raiva, porque o dono resolveria. Então, como é que eu dou empowerment para que a cadeia não gere raiva e abandono dos meus clientes? Né? Isso é um lado. Enfim, por que as pessoas ainda optam por ir às vias de fato? Eu acho que só deveria ir um caso muito, muito grave. É que hoje, na verdade, se vocês me permitem começar, mas eu acho que todas deveriam falar sobre isso, que vai ser a última pergunta mesmo.
A gente deveria, o que está faltando é que, primeiro, que hoje, no momento que a gente se encontra, isso ainda é um pouco, não é incerto, mas a gente precisa de uma ajuda não só da empresa. Eu acho que é um trabalho, na verdade, de 4 mãos. A gente precisa, na verdade, dos consumidores entenderem que traz efetividade, que eles podem procurar um Sejusc ou uma ajuda extrajudicial, que ele pode procurar os canais internos da empresa, que estão se preparando, tá? Eu acho que os advogados, eu acho que a gente tem grandes aliados, porque os advogados, eles têm sim que se inserir na mediação e ver disso uma opção que a gente tem no Código de Ética. Eu acho que aqui só a Tânia e você que não são advogados, mas a gente tem, apesar da gente não atuar mais, mas a gente sabe que tem um Código de Ética que fala que o advogado tem que privilegiar esses meios alternativos, que não é criar soluções de conflito que não sejam judiciário, né? E isso eu acho que falta. Eu acho que os próprios juízes ainda em algum termo, acho que o dano moral, eu acho que alguns tipos de condenação, acho que algum tipo de paternalismo, que ainda existe às vezes em alguns lugares, isso também fomenta. Então eu acho que são algumas coisas, e aí no trabalho nosso também de mediadores que estão aí na ativa, e elas há muito mais tempo, sabem que isso é um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que um movimento como esse que a gente está fazendo, que várias pessoas estão fazendo, tem que trazer para todo mundo o que pode acontecer de bom, né? Como isso pode agregar. Pode complementar. Ana, quer? Eu acho que a gente confundiu justiça com judicialização. Né? Acho que a cultura aprendeu a judicializar as questões do cotidiano. Ela ficou tão fácil ir ao judiciário por coisas tão pequenas que a gente passou a usar esse instrumento como primeiro instrumento, quando na realidade ele é o CCI das situações, ele não é o ambulatório da situação. Né? Então a gente está no caminho de passar da cultura da sentença para a cultura do diálogo. Eu me percebo cada vez menos falando sobre mediação. Eu já falei muito sobre mediação porque ninguém conhecia, era preciso falar. E hoje eu me percebo muito mais falando sobre diálogo. Perfeito. E acho que o diálogo tem uma aceitação em 100% da população. Sim. Qualquer meio. Mediação de conflito não tem tanta aceitação assim, porque conflito não é uma coisa que acontece nem na minha empresa, nem na minha casa, nem no meu bairro. Perfeito. Perfeito. Então, talvez a gente possa ter o diálogo como um instrumento maior e como motivação maior para as nossas falas, que esse convite não tem por que não aceitar. Exato, porque a gente está em épocas que máquinas estão dialogando quase como humanos não podem dialogar como máquinas, né? De uma forma geral. A gente resolveu, acho que a gente respondeu. Pode falar. Para mim é uma das perguntas mais difíceis de responder. Sim. Acho que fica aqui a reflexão para todo mundo. Eu tenho também que tudo isso que foi colocado, sim, faz sentido, mas também pensar um pouco no estado de evolução da sociedade como um todo. Porque tem outras coisas que também nós não nos orgulhamos e que acontecem, como a guerra, a violência, sim. Então, se todo mundo sabe que o cigarro faz mal, por que ainda tem cigarro? Por que ainda tem gente que fuma? Então, eu acho que isso é muito mais profundo, a resposta disso é muito mais profunda. Sim. E a gente precisaria realmente mais tempo para poder trazer algo mais preciso. Mas eu acho que tem relação com o estágio de evolução da sociedade de modo geral. Nós já demos passos para frente, mas precisamos para mim. A gente tem uma última pergunta. A pergunta da Elizabeth, eu acredito que seja Elizabeth, que aqui só aparece o Elisa Batista. Desculpa, Elisa. A gente já respondeu agora, e a gente recebeu uma pergunta da Flávia em relação, parabéns pela iniciativa, tem uma pergunta, já que o dinheiro, a remuneração pelo nosso trabalho está no privado, como captar clientes empresariais? Gostaria de ouvir uma dica de cada participante da mesa. Obrigada. Eu acho que a primeira coisa é cultural. É uma disseminação cultural. Enquanto as pessoas não conhecerem a mediação, ninguém vai procurar o que não conhece. Então, é um trabalho da gente contar para as pessoas que isso existe, fazer visita, apresentação, palestra, tudo o que é possível, eventos como esse, webinars, tudo que for possível para trazer para as pessoas o conhecimento de que isso existe. Né? E talvez essa questão da cultura da sentença, da cultura do diálogo,
nós passarmos também para essa ideia da sociedade não precisar recorrer ao judiciário para isso. Então, isso também é algo que a gente pode contar, e isso dá para contar na mesa do bar. Também, sabe? É de um amigo para o outro que vai contando. Sabia que não precisa entrar com processo? Sabia que você pode procurar uma mediação? Você sabia que... E aí, acho que assim a gente vai fazendo isso acontecer. Caminhamos, estamos longe do... Isso que a gente trouxe é muito importante. Eu sempre brinco que quando eu fazia mediação, qualquer coisa que me perguntavam, eu respondia mediação. Não importava para quem, pediu receita de bolo, eu respondia mediação. Então, eu acho que essa é uma das formas de você começar a construir essa cultura. Mas uma das coisas que eu tenho observado, que me parece que os mediadores, também vários mediadores precisavam talvez cuidar mais, é de fazer um planejamento de carreira e entender aonde ele quer atuar. Então, quando você fala, como trabalhar com conflito empresarial? Empresas têm um universo imenso. Então, que tipo de empresa você quer trabalhar? Que tipo de cliente você quer ter? Qual é o nicho que você quer? Conflitos internos, conflitos externos? Dentro disso, uma especialidade. Então, acho que pensar um pouco em elaborar esse planejamento, de encontrar o seu público e aí se especializar em conflito faz muita diferença, ao invés de sair atirando para todos os lados. Então, para mim, essa é a dica. Dá tempo para a dica? Minha dica é: não apresentem mediação. Apresentem os benefícios da mediação. Procurem saber se interessa para uma empresa. Interessa quando se gasta com conflito, né? Interessa diminuir esses custos? Interessa aumentar a produtividade? Interessa trabalhar capital humano? É interessante que sejamos autores das soluções que a gente precisa, que isso se dê num tempo curto, que isso se dê com confidencialidade, que as relações sejam preservadas. Se isso é interessante para vocês, isso se chama mediação. Muito bom. É isso. Só para fechar, em relação a essa parte do trabalho totalmente do privado, eu acho que o que a gente precisa, eu acho que na linha de todas elas, é preparação, foco e trabalhar as empresas. Não é só ir mandando, que eu acho que a gente acaba se desprestigiando na medida em que a gente não segue lá os padrões de ética dos mediadores, e como a gente abordar isso em consultoria, a gente vai mandando tudo discriminadamente para todo mundo. É o que a Ana falou, foco, a gente tem que mandar uma coisa mais coerente com a realidade e um estudo. Para você fazer uma visita numa empresa, é quase um mês de preparação, porque você tem que entender tudo que você pode ajudar. E aí, na linha do que a Tânia falou, entender cada passo, trazer oportunidades, diálogo, resgatar tudo isso. Então, essa é a minha dica, preparação. Eu acrescento uma. Quem sabe a gente possa usar com mais frequência facilitação de diálogos. É isso que eu tenho usado. E não só mediação, né? Porque para ser mediação precisa um rito, precisa um protocolo, especialmente depois dos marcos legais. E com os mesmos instrumentos a gente pode fazer trabalhos mais informais e chamar de facilitação de diálogos, que é para o método ficar preservado, né? Com esse nome que foi conferido para ele. A gente vai encerrando, que a gente está ultrapassando um pouco o limite do horário, a gente sabe que está todo mundo corrido. Volto para a Lígia para... Bom, eu acho que a gente fecha dessa forma com a reflexão de que se o futuro vai ser algo baseado em relações humanas leves e não duras, que a gente possa, de verdade, exercitar esses passos que, a Tânia já disse, são mediações, eles são meios para se chegar num patamar cada vez mais ideal da humanidade, com todos os recursos que a gente pode ter de inovação da humanidade. Então, vamos com vocês. Espero que vocês tenham, que vocês concordem comigo, que tenha sido um excelente talk e que venha o próximo. Sim, em breve. Obrigada a todos, obrigada a vocês por aceito o convite. Obrigada. Esse vai ser só o primeiro. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, gente, pela oportunidade. E depois fica online, tá? Quem tiver alguma oscilação, ele continua. Seu e-mail está liberado para assistir, tá? Obrigada, pessoal.